Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Saúdo com alegria e com afeto Frei Edgar, digníssimo pároco da nossa paróquia. Saúdo a cada uma, na pessoa deles, os demais freis presentes. Saúdo a cada uma, mas de forma muito especial, a direção, professores, funcionários, alunos e alunas do Colégio Santo Antônio. Nós estamos celebrando hoje 62 anos. Bonito celebrar 62 anos de uma instituição de ensino. É o grande desafio hoje da educação, e o grande desafio da educação que vocês levam para frente e adiante com beleza, com afinco. Papa Francisco, ele diz uma coisa na Fratelli Tutti, ele fala de um mundo de muitas informações, mas informação sem sabedoria. E esse pode ser o perigo do nosso mundo, onde se tem muitas informações, onde você tem informação de todo tipo. É um tempo em que se fala muito de fake news, não é? A quantidade de fake news que existe, mas o Papa fala de informações, e nós temos muitas informações. Você pega o seu iPhone, você pega o seu o computador, você tem acesso a informações de todo tipo. É um mundo que tem muitas informações e onde você tem as informações ao alcance das mãos. Mas é um mundo que às vezes a informação não vem regada com a sabedoria. A sabedoria implica muito mais. O homem, a mulher, o ser humano sábio, segundo a mentalidade bíblica, era aquele e aquela que tinha conhecimento, que conhecia a cultura da época, que conhecia, era alguém que já tinha viajado, que conhecia a geografia da época, conhecia as cidades, conhecia as outras culturas, mas era alguém que também conduzia a vida segundo a lei do Senhor, segundo os preceitos de Deus, segundo a lei do Senhor. Conhecimento, mas só o conhecimento não basta. É preciso algo mais. É preciso viver a vida, a existência aberta ao amor de Deus. Porque é Ele que dá a sabedoria. É o seu Espírito que dá a sabedoria. Vocês já devem ter visto, já devem ter feito essa experiência, onde você encontra pessoas simples, mas pessoas que têm uma sabedoria de vida, assim, sem igual. Pessoas que você percebe, quando abrem a boca, quando falam, você percebe ali a sabedoria. Gente que viveu a vida, se deixou formar pela vida, mas gente que, antes de tudo, escuta o mistério eterno do amor de Deus, leva a vida aberta ao amor de Deus, leva e conduz a vida aberto a Deus. Vive como seguidor, seguidora de Jesus Cristo. E aí está a sabedoria.
A sabedoria implica algo mais do que o conhecimento. Eu digo sempre que o grande desafio da nossa época é exatamente este: educar com sabedoria, onde implica perceber bem a cultura, a tradição cultural de um povo, onde implica bem perceber as nossas tradições, onde a religião tem um papel fundamental, onde a fé tem um papel fundamental, onde você vai formando o ser humano, vai formando nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, na totalidade. Aquilo que o Evangelho diz de Jesus: ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. A palavra de Deus colocou diante de nós, seja na primeira leitura como no Evangelho. Na primeira leitura mostrou bem quem é Deus. Deus é misericordioso. A leitura mostra para nós que Deus é misericordioso. Jonas é chamado para pregar a misericórdia na cidade de Nínive. E ele vai, ele prega. E os ninivitas se voltam para Deus, os ninivitas abandonam seu pecado, se voltam para Deus. Mas se Jonas vai pregar a misericórdia, é porque Deus quer dar misericórdia. É porque Deus é misericordioso. Porque Deus é misericórdia. E a misericórdia é exatamente esse amor que vem das entranhas de Deus, que vem do mais profundo do coração de Deus. E quer fazer história na vida de cada pessoa, de cada ser humano, quer fazer história na vida de cada um de nós. Isso é a misericórdia, é o amor de Deus que quer fazer história na nossa vida. É o amor de Deus que quer inundar a nossa vida, que quer fazer história. Às vezes a gente fica muito apegado à nossa vida, a gente fica muito apegado aos nossos problemas, a gente fica muito apegado principalmente às vezes às situações negativas na nossa vida, às vezes situações mesmo de pecado que aconteceram no passado e que a gente não consegue se perdoar, que a gente não consegue se livrar. Deus é misericordioso. É preciso sempre a gente se encontrar com essa face bonita de Deus, com a face da misericórdia. E o encontro com a face misericordiosa de Deus fez na igreja santos e santas. Os santos são aqueles que experimentaram o amor de Deus. Os santos são aqueles que experimentaram essa face bonita de Deus e por isso seguiram a Deus com beleza. São Francisco, Santo Antônio, Santa Clara, experimentaram o amor de Deus, experimentaram essa face bonita de Deus e deixaram com que essa face bonita de Deus transformasse suas vidas e forjasse neles amigos e amigas de Deus. No Evangelho, Jesus, ele censura a geração do seu tempo. Censura a geração do seu tempo por causa do descompasso que ela criou. Ela não conseguia, ela queria sinais, mas não conseguia perceber o sinal de Deus que estava no meio dos homens. Não conseguia perceber o sinal de Deus que estava no meio dos homens. É o que eu dizia no começo, informação sem sabedoria. Onde a sabedoria implica essa capacidade da gente penetrar nas coisas, penetrar nos acontecimentos, penetrar nos mistérios, penetrar também nos mistérios de Deus. E a geração do tempo de Jesus não consegue fazer isso. O que Jesus diz? Não é? Essa geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Quer um sinal, vive pedindo sinal. É a geração do tempo de Jesus. Mas não consegue perceber o óbvio. E o que era o óbvio? Era a presença do Filho de Deus no meio dos homens. Era a presença de Jesus no meio dos homens. E Jesus então cita o exemplo de Jonas e cita o exemplo da rainha do sul. Jonas, que, diz ele, com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração.
Jonas anunciou a conversão, os ninivitas se converteram. Jesus é o grande sinal de Deus para essa geração, para a geração do presente. E ele cita também o exemplo da rainha do sul. A rainha do sul vem para ouvir a sabedoria de Salomão. Se ela vem para ouvir a sabedoria de Salomão, é porque ela percebe a ação de Deus em Salomão. Ela percebe que Salomão é sábio. Ela percebe o sinal de Deus em Salomão. Por isso vem para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus diz que aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Salomão. Ele e a sua geração não estava conseguindo perceber os sinais que Jesus realizava, a sua pregação, os gestos que ele fazia. As pessoas não estavam conseguindo perceber que ele era o Filho de Deus. Não estavam conseguindo perceber que ele era o grande sinal de Deus. Amados e amadas de Deus, Deus não é uma pessoa do passado. Deus é alguém que se dá a nós no hoje da história. Às vezes a gente fica muito olhando, pensando nas pessoas que conviveram com Jesus. Mas a gente se depara com essas realidades também. Se depara com tanta gente que conviveu com Jesus, mas que não conseguiu perceber quem era Jesus. Não conseguiu entrar no mistério de Jesus. Mas Jesus continua a se dar a nós no hoje da história. Hoje nós podemos também perceber os sinais da sua presença. Hoje nós podemos ser uma geração, e se estamos aqui é porque somos uma geração que busca viver da presença do Senhor no hoje da história. O Senhor que se dá a nós através da palavra. Quando a palavra de Deus é lida, é Ele que nos fala no hoje da história. Quando a comunidade se reúne, Ele se coloca no meio de nós. Aquilo que Ele diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A Eucaristia é Ele que se dá a nós, que nos alimenta na vida do dia a dia. Quando nós rezamos, nós podemos entrar em diálogo profundo e amoroso com Deus, onde nós podemos falar, onde Ele nos fala, no pobre, no necessitado, é Ele que se dá a nós. O tema da campanha da fraternidade desse ano, fraternidade e pobreza, dai-lhes vós mesmos de comer. O pobre é para nós presença de Cristo. Aquilo que ele, num dos evangelhos que nós ouvimos esses dias, ele diz, o que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. É Ele que se dá a nós. Já é coisa simples, a gente diz, mas é assim que o Senhor se manifesta a nós? É, em coisas simples, em realidades simples, mas é Ele que vai se dando a nós no hoje da história. E o que não pode acontecer na nossa vida é ter esse mesmo descompasso que teve da geração de Jesus, onde não conseguiam perceber a presença dEle, onde não conseguiam perceber que Ele é o grande sinal de Deus. Então, amados e amadas de Deus, que percebendo Jesus como grande sinal de Deus para nós, o Filho de Deus, nós estamos aqui porque somos homens e mulheres de fé, que nós possamos sempre encontrá-lo na palavra, encontrá-lo, recebê-lo na Eucaristia, encontrá-lo na comunidade reunida para celebrar, encontrá-lo no irmão na vida do dia a dia, no irmão pobre, no irmão necessitado, ir ao encontro dele, dialogar, falar com ele na oração, que encontrando o Senhor, que vivendo da presença do Senhor, que eliminando esse descompasso que teve na geração de Jesus, nós possamos continuar a educar com beleza, nós possamos continuar a educar com sabedoria. Que a fé, ela nos dá sabedoria, ela nos faz viver com sabedoria, porque ela abre a nossa vida à dimensão de Deus,
ela abre a nossa vida à dimensão daquele que é a sabedoria. Amém.